Olá, pessoal! Está começando o segundo dia do curso online gratuito de atualizações em ciências farmacêuticas. Este curso está sendo promovido pelo SECAD, que é o Sistema de Educação Continuada à Distância da ArtMed, em parceria com a Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas, a ABCF. O SECAD é a maior e mais completa plataforma de atualização profissional da área da saúde no Brasil. Hoje nós contamos com 50 mil profissionais inscritos nos nossos programas de atualização. Para conhecer como funciona o SECAD e se inscrever no Programa de Atualização em Ciências Farmacêuticas, o ProFarma, que é chancelado pela ABCF, acesse o site www.secad.com.br. Aproveite também a promoção para quem está participando deste curso. Ao adquirir qualquer uma das atualizações profissionais do SECAD, utilizando o cupom promocional FARMÁCIA, você ganha R$ 500 em livros das editoras ArtMed, Artes Médicas, McGraw-Hill ou Bookman. Bacana, né? Abaixo deste vídeo, na página do seu curso, você clica no nome do programa e será levado diretamente ao site do SECAD. É só inserir o cupom promocional no momento da finalização da compra e pronto, você garante essa oferta, que é por tempo limitado. Ainda antes de começarmos o nosso segundo dia de aulas deste curso, tenho alguns avisos importantes. Para receber o seu certificado de participação, você deve assistir a videoaula de hoje e a videoaula de ontem até o final. O certificado será emitido com o nome que foi inserido nas duas páginas de confirmação de presenças enviadas para o seu e-mail. As videoaulas deste curso vão ficar no ar somente até a próxima terça-feira, às 23h59, horário de Brasília. Então você tem aí alguns dias para assistir a elas e marcar a sua presença, garantindo assim o seu certificado de participação. E o certificado será enviado por e-mail em até 7 dias úteis após o curso sair do ar. Bom, vamos para a nossa primeira aula de hoje. O conteúdo dessa aula foi selecionado pela ABCF. Você pode ter acesso a muitos outros conteúdos indicados pela ABCF assinando o Programa de Atualização em Ciências Farmacêuticas do SECAD. Agora sim, uma boa aula para você! Olá a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Gabriela Cavicchioli, sou enfermeira e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as insulinas, como utilizar. Antes da gente falar especificamente das insulinas, é importante que a gente recorde um pouco sobre o conceito do diabetes. O diabetes não é uma doença única, mas ele é um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos, que apresentam em comum a hiperglicemia, ou seja, o aumento da quantidade de glicose no sangue. E por que isso acontece? Por dois motivos. Ou por defeito na ação da insulina, ou na secreção. E muitas vezes isso acaba acontecendo ambas as coisas na pessoa com diabetes, dependendo do tipo de diabetes que ela tiver. É importante a gente entender que o diabetes ele tem crescido, né, mundialmente, né, é uma doença aí que está em exponencial e por isso é tão importante a gente entender, compreender e conhecer mais sobre essa doença. Se a gente olhar aqui na América Central e América do Sul, em 2019 nós tínhamos cerca de 32 milhões de pessoas. Tem uma perspectiva de aumento de 55% quando a gente pensar no ano de 2045. Então, conhecer o cuidado da pessoa com diabetes, em especial sobre insulinoterapia, é muito importante para todos nós, profissionais de saúde. E com o Covid, né, a gente sabe que isso acaba ficando ainda mais em evidência, porque a gente sabe que quando a pessoa com diabetes tem um bom controle da glicemia, ela reduz muito o risco dela de complicações e de morte em função do Covid. Então, acho que é um tema super pertinente para a gente estar conversando. E aí, revendo um pouquinho da fisiopatologia, esse aqui é um slide que mostra para a gente, né, de uma forma bem lúdica, o habitual, o normal, né, da pessoa que não tem diabetes. Então, a pessoa come, essa comida ela é transformada em glicose. Com isso, existe um estímulo no pâncreas da produção da insulina. E aí, essa insulina
pega essa glicose e coloca dentro da célula, transformando esse açúcar, né, essa glicose em energia. Então, a pessoa que tem diabetes, ela tem um defeito, como a gente falou, ou na secreção dessa insulina pelo pâncreas, ou na ação dela, propriamente dita, quando ela está já na entrada das células, o que prejudica, então, esse metabolismo. Por isso, né, com essa alteração da secreção da insulina, com o tempo, foi-se descoberta a necessidade, então, de ter uma produção de insulina exógena. E aí a gente teve um grande avanço, né, se a gente considerar aí desde 1921, onde, quando foi descoberta, né, a insulina, onde as primeiras pessoas com diabetes começaram a viver. Em 1923, então, a gente teve as insulinas animais, que perduraram até 1977. Então, a gente pode ver que foi um tempo aí bem, bem longo, né, até ter a evolução da produção das insulinas humanas. E aí, no ano de 2000, nós tivemos as análogas de insulina. Então, hoje nós temos tanto as insulinas humanas quanto as insulinas análogas. Ambas podem ainda ser encontradas e utilizadas. E a gente vai falar especificamente de cada uma delas para que vocês possam compreender e revisar um pouquinho sobre os tipos de insulina. O primeiro conceito que eu gostaria de passar para você é da secreção normal, habitual da insulina. Ou seja, a gente chama de basal e bolos. Como que isso funciona? Nosso corpo, ele produz insulina habitualmente para, por exemplo, eu estar aqui conversando com vocês, dando essa aula, e vocês estarem aí assistindo a aula. Isso é o que a gente pode chamar de insulina basal, que é a necessidade básica do nosso organismo. Quando eu me alimento, eu tenho um aumento de glicose no meu organismo e eu preciso usar essa glicose e colocar para dentro da célula, como a gente viu anteriormente. E aí eu tenho o que eu chamo da produção de insulina de bolos, como vocês estão vendo aí na tela de vocês, que está relacionada à refeição. Ou seja, eu tenho um aumento na produção da insulina em momentos específicos, ok? Isso é como funciona o nosso corpo habitualmente. As insulinas humanas e as análogas, elas tentam imitar um pouquinho esse processo de produção da insulina. Então, como eu coloquei há pouco, para a gente revisar, a insulina basal é aquela secreção de insulina capaz de manter a normoglicemia no jejum e nos intervalos da refeição. Enquanto a bolos é a secreção de insulina responsável para cobrir uma refeição ou efetuar uma correção de glicemia. Ou seja, às vezes a glicemia está acima daquilo que o organismo preconiza, né? Como o que a gente preconiza como um número bom, e aí é necessária uma aplicação maior de insulina ou uma produção maior de insulina para que a gente mantenha dentro dos valores normais. Quando a gente pensa na pessoa com diabetes, se ela tiver insulinização plena, que é isso que o gráfico está mostrando aqui para a gente, ela vai fazer uso, então, de dois tipos de insulina. A insulina basal e a insulina bolos, como a gente pode ver aqui, né? Então, aqui, esse gráfico mais azul claro, né? A gente consegue ver a ação da insulina como um todo, e aqui a gente vai ter, então, nos momentos da refeição, um pico de ação da insulina, que a gente vai conversar um pouquinho sobre o que significa esse pico. O que é importante a gente entender de conceito também? Quando eu vou decidir a quantidade de insulina, bolos, que eu vou aplicar, eu preciso entender 3 conceitos básicos. O primeiro dele é fator de sensibilidade. O que é o fator de sensibilidade? É quanto uma unidade de insulina reduz da glicemia daquela pessoa, ok? Então, lembrando que eu estou falando da pessoa que precisa fazer a aplicação de insulina para cobrir a refeição, para cobrir aquilo que ela está comendo, ok? Então, fator de sensibilidade é quanto uma unidade reduz da glicemia. Metaglicêmica é o nosso alvo, é aonde eu quero chegar com a glicemia naquele determinado horário.
E a razão insulina-carboidrato é quanto uma unidade de insulina cobre de carboidrato. Ou seja, aquilo que eu vou me alimentar naquele momento, quanto de insulina eu preciso para aquele carboidrato. Ok? Então, revisando. Fator de sensibilidade, quanto uma unidade reduz da glicemia, ou seja, quando a glicemia está mais alta do que deveria. Então, eu vou aplicar para relacionar as duas coisas. A meta é aquilo onde eu quero chegar, e a razão insulina-carboidrato relacionado à minha alimentação. E aí, como eu citei, nós temos dois tipos de bolos. O bolo de correção, que é aquele que é para eu trazer a minha glicemia, para um valor habitual, e é o que eu falei que a gente vai falar do fator de sensibilidade, e o bolo de alimentação, que é relacionado à quantidade de carboidrato que eu vou estar me alimentando. E aqui é uma continha para a gente exercitar um pouquinho junto. Então, supondo no café da manhã, a pessoa vai fazer uso de 50 gramas de carboidrato. E aí, para o bolo da alimentação dela, ela considera como relação insulina-carboidrato uma unidade para cada 15 gramas de carboidrato. Então, se ela vai comer 50 e ela usa uma unidade para cada 15, eu divido 50 pelo 15 e para aquela alimentação naquele momento, aquela pessoa precisa de 3,3 unidades. Só que ela mediu a glicemia e a glicemia dela está 250. O fator de sensibilidade dela é de 50 miligramas por decilitro. Ou seja, uma unidade de insulina reduz 50 miligramas por decilitro. Qual é a conta que eu vou fazer? A glicemia atual, que no caso é 250. A meta, que eu estipulei, que é 100. Então, a meta antes da refeição dela é 100, que é segundo os padrões, dividido pelo fator de sensibilidade dela. Então, sendo um total de 3 unidades por glicemia. Ok? Então, por glicemia, por unidade, 3 unidades para corrigir a glicemia dela. Então, se eu somar a quantidade para alimentação mais a quantidade para correção da glicemia, essa pessoa precisaria o total de 6 unidades. Na verdade, a conta daria 6,3, mas nem todos os dispositivos, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, permite o uso de doses quebradas. Por isso que a gente está considerando aqui 6 unidades de insulina. É importante lembrar que tanto a relação insulina-carboidrato como o fator de sensibilidade, eles são valores individuais. Aqui eu utilizei um valor, vamos dizer, padrão, que é o que é mais utilizado, mas existem contas específicas que são feitas pelos médicos ou pelas nutricionistas para que a gente chegue nesses fatores específicos, ok? Eu gosto muito desse quadrinho que ele deixa um pouco claro essa conta. E aí, para a gente pensar que a pessoa com diabetes com insulinização plena, né, ou seja, que faz uso de insulina basal e bolos, o mais correto é que ela utilize esse sistema, óbvio. Muitas vezes a pessoa com diabetes, em especial tipo 2, ela não consegue fazer todas essas contas todas as vezes que ela vai se alimentar, que isso é o que a gente chama de contagem de carboidrato. Então, existe alguma adaptação ou de dosagem fixa para alimentação, e aí com isso ela acaba comendo também sempre a mesma quantidade de carboidrato, ou você trabalha com uma lista de substituição, mas aí é algo bem específico, mais relacionado à nutrição, mas só para a gente entender um pouco de como que é feito esse cálculo. Sabendo disso, eu vou apresentar um pouco para vocês quais são os tipos de insulina que existem hoje no mercado. O que é importante a gente saber? Quando eu falei do basal e do bolos, o preconizado é que a gente tenha uma porcentagem de 60% de insulina bolos e 40% de insulina basal, ok? Isso é algo que é progressivo, né? Normalmente a gente acaba iniciando às vezes um pouquinho a mais, né, de insulina basal e aos pouquinhos a gente vai fazendo esse controle. Quando a gente consegue atingir essa porcentagem, a pessoa com diabetes ela acaba tendo uma liberdade muito maior, né,
porque aí ela realmente vai aplicar insulina quando ela tiver uma glicemia mais alta e quando ela tiver uma alimentação e não ter que ficar correndo atrás, né, daquela insulina que ela já aplicou, que é o basal, que aí ela não consegue deixar. Então, se ela tem uma queda em função de um basal muito alto, ela acaba tendo que comer, ela tem o medo da hipoglicemia, enfim, algumas outras questões. Então, chegar nesse número ideal, qual que é a ideia, né? Que a pessoa não precise ficar comendo para manter uma boa glicemia. Mas isso é um trabalho pontual, de formiguinha, que a gente vai fazendo aos poucos no processo de educação, né? Com a pessoa com diabetes. E isso a gente vai adaptando conforme o perfil e necessidade de cada um. Ok? Então, vamos falar um pouquinho dos tipos de insulina. Primeiro, da insulina basal. O que a gente utiliza hoje de insulina basal? Essa azul clarinha aqui, ó, a NPH, que é uma insulina humana, ok? Que ela inicia a sua ação entre 2 e 4 horas, tem um pico de ação entre 4 e 10 horas e termina de funcionar entre 10 a 18 horas. Pensando que ela é uma insulina basal, é importante a gente entender que uma dosagem muitas vezes não é o suficiente, né? Porque nós precisamos da insulina basal por 24 horas. Então, muitas vezes a insulina NPH nós aplicamos 2 ou até 3 vezes, porque ela tem uma curva, que eu vou mostrar no próximo slide, uma curva de ação muito com um pico um pouco mais longo e aí ela reduz. Então, muitas vezes você não consegue ter uma manutenção do platô da glicemia da pessoa. Mas ainda assim, é muito utilizada, em especial hoje. Essa é uma das insulinas fornecidas pelo SUS, alguns locais têm outras também, mas a de insulina basal, essa aqui, 100% dos locais oferecem para a pessoa com diabetes, independente de ser DM1 ou DM2. A insulina basal, nós também temos a glargina e a detemir, que a gente chama de análogos de ação longa, então esses já são análogos de insulina, não são mais insulina humana como a NPH, que é uma pequena variação dentro da insulina humana, e nós temos análogos de ação ultralonga, que é a glargina U300 e a degludec. O que você percebe aqui? O tempo de ação delas é muito maior, né? Então, pensando nesse tempo de ação, você consegue fazer uma aplicação única na maioria das vezes, com exceção aqui da Levemir, que muitas vezes se faz necessário uma aplicação 2 vezes, mas entendendo que ela tem uma ação mais prolongada, ela tem um pico menor e muitas vezes ela não tem nem pico, como a gente pode ver na glargina U300 e na degludeca, o que é muito interessante, né? Porque aí você consegue ter uma manutenção da glicemia de forma mais estável. Isso é o que a gente tem de insulina basal disponível no mercado. E aí nós temos os análogos de ação rápida e os análogos de ação ultra rápida. E aqui também tem uma insulina de ação rápida, que também é uma insulina humana, que é a regular. Então, a regular e todas as outras são utilizadas como insulina bolus, pelo que a gente estava conversando. Lembrando que a regular, ela inicia a ação entre 30 minutos e 1 hora, e ela tem um pico de 2 a 3 horas, mas ela continua no organismo até de 5 até 8 horas. Qual que é a grande questão aqui? Pensando que a bolus é relacionada à alimentação, como a ação dela começa entre 30 minutos e 1 hora, eu tenho que aplicar 30 minutos antes da refeição, o que já acaba, muitas vezes, dificultando esse processo, né? E aí a glicemia da pessoa acaba tendo um pico independente daquilo que vai acontecer, né? Porque muitas vezes ele não faz uso dos 30 minutos antes, então ele começa a se alimentar e aí a glicemia sobe para depois a insulina realmente começar a fazer a ação, porque é muito difícil. E outro risco é aplicar os 30 minutos antes, mas algo acontecer, ela atrasar a alimentação, enfim, e aí ela tem um pico da ação da insulina sem ter o pico da alimentação conjunto. Então, esse é o grande ponto da insulina regular, mas também ela hoje ainda é muito utilizada.
E aí nós temos os análogos de ação rápida, né, que hoje também tem aí fornecimento pelo SUS, né, da insulina Asparte, para as pessoas com diabetes tipo 1, conforme o PCDT. Então, o que a gente vê aqui? Ó? A ação dela é de 5 a 15 minutos. Aqui a diferença, basicamente, são só as marcas, tá bom? Então, a ação delas são todas iguais. Então, de 5 minutos ela começa a agir, de 5 a 15. Então, eu vou aplicar somente 15 minutos antes da refeição. Isso reduz o risco do pico durante a refeição, como eu estava comentando. E ela age o pico dela é entre 30 minutos e 2 horas, e em 3 a 5 horas ela já não está mais presente no organismo. Então, hoje, essas são as insulinas para bolos que acabam sendo mais utilizadas. E aí, nós tivemos recentemente, bem recente mesmo, então, as análogas de ação ultra rápida, tanto que vocês podem perceber que mudou um pouco a nomenclatura, porque antes a gente chamava de rápida, de ultra rápida, desculpa, as que hoje são chamadas de rápida, ok? Mas por isso, porque nós tivemos novas insulinas entrando no mercado. Então, nós temos a Faster Asparte, que é igual a Asparte aqui em cima, mas um pouco mais rápido. Então, ela começa a funcionar de 0 a 10 minutos, então algo muito rápido, e vê o pico de ação dela de 35 minutos a 2 horas, ok? Então, é extremamente rápida essa ação dela e ela fica... Então, eu consigo evitar mais ainda aquele pico que acaba acontecendo, ok? E aqui eu tenho a inalável Tecnosfera, que também é acabou de ser lançada aí no final de 2019 aqui no país, a gente vai falar um pouquinho mais dela, e que ela começa a agir em 12 minutos, ela tem um pico de ação, né, em menos de 1 hora, e ela também tem sido uma excelente opção, mas a gente vai ver que tem algum público-alvo específico, a gente vai falar dela. Além dessas, a gente ainda tem as insulinas pré-misturas, que não são utilizadas com tanta frequência, mas para casos específicos elas podem ser bem interessantes. O que é isso? É a mistura de uma insulina basal, no caso a NPH, com uma insulina de ação rápida, ok? E aí, numa mesma aplicação de insulina, eu consigo ter ação. A questão é que as porcentagens são fixas, então a alimentação precisa ser algo fixo para a gente garantir a cobertura, assim como o horário, né? Para que a gente garanta o perfil de ação de cada uma delas. Aqui eu mostro um pouco de um gráfico, aquilo que a gente conversou no slide anterior, ok? Porque visualmente eu acho que fica bem interessante, né? Então aqui a gente pode ver o quanto essas insulinas ultra rápidas têm um início e um fim de ação muito mais rápido do que essas aqui, que são as rápidas, e em especial em função da regular, ok? E aqui eu tenho todas as insulinas basais para a gente conseguir também enxergar qual que é o tempo de ação e a diferença. E tem alguns pontinhos que eu gostaria de destacar para vocês. A Tugel, que é a Glargina U300, você pode aplicar até 3 horas antes ou depois do horário habitual, tá? Então, isso é importante porque ela acaba dando um pouquinho de flexibilidade. Ou seja, as outras, se você aplica às 8 horas da manhã, a gente precisa aplicar às 8 horas da manhã, em função daquele tempo de ação que eu comentei anteriormente. A Tresiba, que é a Deglodeca, eu aplico também uma vez ao dia, com no mínimo 8 horas de intervalo entre as doses. Você vê por quê? Percebe que essas duas são as insulinas com maior tempo de ação, né? Então ela ficou por mais tempo. Então ela trabalha com uma dose acumulativa, né? Até ela chegar no platô ideal, no nível sérico ideal do nosso organismo, ok? Por isso que ela dá uma flexibilidade maior para a gente, diferente das outras que precisam ser aplicadas sempre no mesmo momento. E aí eu tenho a inalável, né? Que é a Fresa, que também aqui é uma insulina ultra rápida, que como ela começa a agir de forma muito, muito rápida também, em torno de 10 minutos, o pico de ação dela é em 15 minutos, eu vou fazer, então, não é uma aplicação, né, mas eu vou fazer a aspiração dela sempre antes das refeições.
Lembrando que essa inalável só tem dessa insulina que é ultra rápida. Eu não tenho basal inalável. Por quê? Por causa desse tempo de absorção. Então, hoje, a insulina, você inala, ela entra no pulmão e ela já é absorvida rapidamente. Então, a gente não consegue ter aquele depósito de insulina no tecido subcutâneo, como acontece com os outros tipos de insulina que a gente já mencionou, ok? Bom, já conhecemos as insulinas, já mostramos um pouquinho sobre o cenário do diabetes de uma forma geral. E agora, a pergunta é, como aplicar essa insulina de maneira correta? Então, a ideia é conseguir responder todas essas perguntinhas que estão aí na tela de vocês nos próximos slides, ok? Então, vamos lá. Quais são os métodos de aplicação? Então, hoje eu posso ter uma aplicação em hospital, com a bomba de infusão de insulina, que são para casos bem específicos, em especial de cetoacidose. Eu posso fazer a aplicação com seringa de insulina, e é importante a gente saber que essas aqui são seringas específicas para aplicação de insulina, ou seja, elas têm a agulha acoplada, ok? Porque aquela que tem insulina, que tem a agulha móvel, ela tem um espaço morto, então não é o que é indicado 100% para aplicação de insulina, em especial quando a gente faz a mistura de insulina, que pode ser feita entre a NPH e a regular, e aí isso eu posso, inclusive, armazenar e utilizar posteriormente, ou a NPH e as insulinas rápidas, mas que precisam ser aplicadas imediatamente, ok? Então, esse é um outro ponto importante, tá? Na hora da gente misturar as insulinas, tá bom? Então, a seringa, ela permite isso, mas lembrando que a única insulina que pode ser basal, que pode ser misturada, é a NPH, ou com a regular, ou com uma das opções das insulinas rápidas, ok? O outro modelo de aplicação são as canetas de insulina, que a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente de cada uma delas. Essa aqui é a insulina inalável, que eu comentei há pouco, né? Ela vem aqui dentro por meio de um blister, com algumas unidades. E essa aqui é um exemplo de bomba de infusão de insulina, que também é um outro formato de aplicação. Vamos dar uma olhadinha em cada um deles. Então, primeiro vamos falar da insulina inalável, né? Como vocês podem ver aqui na tela, a gente coloca um cartucho, que é onde efetivamente tem a dosagem. Lembrando que a dosagem pode ser de 4, de 8 ou de 12 unidades, ok? Você não consegue quebrar essa quantidade. E aí, isso, quando eu falei um pouquinho lá da contagem de carboidrato e da dosagem, aqui eu preciso trabalhar com dosagem fixa, então eu preciso saber o quanto eu vou estar me alimentando, ok? Quando eu fecho o inalador, o pó da insulina ele é liberado, e aí eu inalo, né? Esse pó ele chega ao pulmão, e aí, obviamente, ele é absorvido e já cai diretamente na corrente sanguínea, ok? Lembra que existem algumas contraindicações: asma, DPOC, fibrose pulmonar, fumantes e pessoas menores de 18 anos, porque a gente ainda não tem estudos que comprovem a eficácia que liberem nessa população, ok? Outro ponto importante é, a dosagem da inalável não necessariamente é igual à dosagem da que a gente aplica subcutânea. Então, se eu for fazer uma transição, é muito importante que o paciente vá no médico e converse e entenda qual dosagem ele vai fazer a aplicação, ok? Vamos para as nossas famosas seringas, né, que são super tradicionais. Então, lembrando que a gente tem seringa de 30, de 50 e de 100, ok? O que é tão importante em relação a isso? Na seringa de 30, vou mostrar aqui para vocês, ó. Na seringa de 30 e na de 50, cada risquinho ele corresponde a uma unidade de insulina, ok? E na de 100, cada graduação, ela corresponde a 2 unidades de insulina. Isso aqui é algo muito básico, mas eu gosto de falar porque a gente tem que estar atento de dizer isso à pessoa com diabetes.
porque ela é muito óbvia para a gente, profissional de saúde. Mas muitas vezes eles estão habituados a receber um tipo de seringa na unidade básica e aí eles passam a receber outro tipo de insulina. Quando isso acontece, insulina não, desculpa, de seringa. Quando isso acontece, o que a gente percebe? Que às vezes a pessoa erra a dosagem. Então isso é de extrema importância que a gente converse, que a gente comunique, para que a pessoa possa avaliar. E também tem ainda as seringas de meia em meia unidade. Então, ela tem essa marcação de uma em uma, que acontece isso, né, de 30, e ela também ao lado tem uma marcação de cada meia unidade. É muito difícil ser exatamente preciso com essas seringas, né? Mas elas são mais indicadas para crianças pequenas, onde às vezes uma unidade de insulina tem um impacto muito grande no controle da glicemia, ok? Vamos para a caneta. Então, a caneta, eu vou mostrar aqui para vocês, a gente tem 2 tipos de caneta de aplicação de insulina. Esse tipo aqui é a caneta que não é descartável. Então, o que vocês vão perceber? Ó? Aqui eu tenho, ela rosqueia, e aí aqui eu tenho o frasco de insulina, ok? Quando eu for utilizar, eu coloco aqui o frasco. E aí, ela vai estar pronta para uso. O que é importante? Eu vou fazer uso de uma agulha específica, e a gente já vai falar um pouquinho dos tamanhos. Como que eu faço? Eu tiro aqui, eu rosqueio essa agulha, eu tiro essa primeira parte, eu tiro essa tampinha verde. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou testar para ver se eu tenho a gotinha de insulina saindo aqui na pontinha da agulha, ok? Então, onde eu vou? Eu vou aqui, ó, acho que vocês conseguem verificar, eu vou em 2 unidades e aí eu vou aplicar para ver se sai a gotinha aqui na ponta. Isso é o que a gente chama de teste da gota. E o correto é que todas as vezes eu faça isso, para garantir que a conexão da caneta com a agulha esteja pérvia, e aí eu tenho uma permeabilidade correta e que eu tenha a insulina saindo na ponta da agulha, ok? Isso é um grande desafio para as pessoas com diabetes, porque muitas pessoas não fazem, ok? E aí eu tenho também essa aqui, que é uma insulina na caneta que é descartável, ou seja, se você abrir aqui, ó, a insulina ela já vem aqui no frasco, na caneta, perdão. Ok? Então eu não preciso colocar. Eu faço uso e quando eu terminar, eu desprezo a caneta como um todo. A lógica da caneta é a mesma, então eu vou selecionar sempre a dosagem, aqui teria, obviamente, a agulha, e aí eu vou apertar para fazer a aplicação. Quando eu apertar, essa tá dura, gente, vou tentar na outra, que a lógica é a mesma, ó. Tá vendo aqui? Quando eu apertar, ela reduz, tendo que chegar até o 0. Por que eu tô dizendo isso? Porque esses dias eu atendi uma paciente que ela estava utilizando a caneta e achando que estava fazendo tudo correto e a gente aumentava a dose, não dava para entender. E aí ela veio passar em consulta, o médico pediu para passar em consulta, e aí quando eu pedi para ela me mostrar como ela aplicava, o que ela fazia? Ela selecionava a dose, deu para ver, ó, selecionou, e aí ela girava de volta até o 0. Ou seja, ela não estava recebendo a insulina, ok? Então eu coloquei a dose e aí eu vou aplicar essa insulina. E a gente já vai revisar como é que faz essa aplicação, ok? Nós temos aqui o tamanho de ponta de agulha de 4 a 12,7 milímetros para encaixar na agulha, na caneta, ok? E essa aqui é uma ponta de agulha específica para hospital,
que eu acabo tendo, em função da segurança, ela volta de forma retrátil, reduzindo o risco, então, da pessoa que está fazendo a aplicação, ok? Já já a gente vai falar um pouquinho sobre o tamanho das agulhas. E o outro formato é a bomba de insulina que vocês estão vendo. Hoje no mercado brasileiro nós temos só essas duas marcas de bomba, e ambas você conecta a um catéter, né? Que está aqui na pele, que você faz a aplicação. E aí você deixa esse catéter por 3 dias e você fica com a bomba de insulina. E aqui nesse local a gente tem a insulina, ok? Diferença dessas duas bombas é que essa eu consigo usar um controle remoto para as ações. E nessa aqui eu tenho um sensor de glicose, que não é o tema da nossa aula, mas ele consegue verificar quanto está a glicose intersticial e comunicar aqui para a bomba nesse gráfico que vocês conseguem ver pequeno aqui na tela, ok? Esse aqui é o set de infusão, que a gente chama, que é um aplicador, e o catéter que a gente vai inserir na pele, e aqui é onde a gente coloca a insulina, que fica aqui dentro ou aqui dentro, nessa aqui de baixo, ok? O que é importante a gente saber da bomba de insulina? Eu não falei que a gente tem 2 tipos, que a gente aplica 2 tipos de insulina basal e bolus? A bomba de insulina, ela é uma exceção em relação a isso. Nela, a gente coloca apenas um tipo de insulina, que é um análogo de ação rápida, ou agora ultra rápida, né? Que a gente tem um novo. E a gente divide uma programação. Primeiro tem uma programação que a gente chama de basal, que são microdoses da insulina de ação rápida, que são mandadas 24 horas por dia. Então, 24 horas por dia ela manda um pouquinho de insulina. E aí, quando eu vou me alimentar, eu faço a dosagem do bolos. Lembra aquele cálculo que a gente fez lá, das 50 gramas de carboidrato, fator de sensibilidade, em relação a insulina e carboidrato? A bomba faz isso automático. Então, eu coloco qual é a meta daquela pessoa, qual é o fator de sensibilidade, qual é a relação insulina e carboidrato, e a bomba faz o cálculo quando eu coloco aqui, né? Você está vendo aqui a quantidade de carboidrato da refeição que vai acontecer, ok? Então, só para a gente saber que existe essa diferença, tá? Para a bomba de insulina, então ela usa um único tipo de insulina. Vamos voltar para as agulhas. Antigamente, a gente sempre prescrevia e orientava o tamanho de agulha conforme ali o IMC ou a aparência análise, né, que a gente fazia do subcutâneo da pessoa com diabetes. E aí foi feito um estudo onde foi verificado que a espessura da pele tem entre 2,7 e 3 milímetros. Ou seja, depois, quando eu insiro a agulha na pele, eu passo, depois de 3 milímetros, eu já estou no subcutâneo. Óbvio que cada pessoa tem um tamanho de subcutâneo diferente. Mas isso, para aplicação de insulina, não importa, pensando que a aplicação precisa ser no tecido subcutâneo. Não tem problema se é no início, no meio ou no final dele. Com isso, os estudos mostraram que a agulha de 4 milímetros, ela é eficaz para qualquer pessoa, ok? Então, isso é algo bem importante da gente saber, que nós podemos orientar a agulha de 4 milímetros para qualquer pessoa, ok? Esse aqui é um quadrinho da Sociedade Brasileira de Diabetes, onde ele mostra para a gente todos os tamanhos de agulha, quais são as indicações, se eu preciso fazer prego ou não, ângulo da agulha e alguma recomendação importante. Então, a agulha de 4, ela pode ser usada para todas as pessoas. A única orientação que é feita é que a prega ela é dispensável, a gente vai falar um pouquinho sobre prega, com exceção das crianças menores do que 6 anos, tá? A gente fala que isso é uma segurança, uma vez que a gente entende que a pele de todo mundo tem o mesmo tamanho, ok? Mas mesmo assim, para crianças menores de 6 anos, existe a orientação de fazer a prega.
agulha sempre a 90 graus. E aí ele destaca aqui, recomenda-se realizar a prega subcutânea em pessoas com escassez de tecido subcutâneo nos locais de aplicação. Então, de repente, eu pego um idoso bem emagrecido, para prevenir, eu também vou fazer a prega subcutânea, apesar de, teoricamente, não ser necessário. Então, a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela ainda manteve essa orientação, ok? Assim como para agulha de 5 milímetros, a de 6 milímetros, aí ela pede para que seja feita a prega em todas as pessoas, ok? A de 8 da mesma forma e a de 12 a gente praticamente não tem utilizado mais. A agulha que hoje o SUS fornece é a de 4 milímetros, ok? Então isso é bem bacana e a gente consegue dar uma qualidade bem melhor para as pessoas com diabetes. E aqui é um pouquinho da prega. Só para chamar a atenção, como a gente tem que fazer a prega? Então, eu vou inserir a seringa em 90 graus, e aí com os 2 dedos eu vou fazer como se fosse uma pinça. A gente fala que a gente estica essa pele e depois a gente puxa fazendo essa prega subcutânea, ok? É muito importante que a gente não pressione e que fique muito próximo para eu garantir que a insulina fique, então, no tecido subcutâneo, ok? Locais de aplicação de insulina. Então, outro ponto muito importante é o rodízio, e a gente vai falar um pouquinho dele no próximo slide, ok? Mas é legal a gente saber também que varia um pouco a frequência, né, a velocidade, perdão, de absorção da insulina, dependendo do lugar onde eu faço a aplicação. E aí eu também tenho que relacionar com a questão da atividade física, né? Então, tem estudos que mostram que se eu vou fazer uma atividade física intensa, por exemplo, uma musculação com a perna, ou eu vou correr e eu faço a aplicação na perna, eu tendencio a ter uma absorção mais rápida. Então, esse é outro ponto importante, porque eu aumento, portanto, o risco de hipoglicemia daquela pessoa, ok? Aqui são 2 figuras para mostrar para a gente a questão da reutilização da agulha. A gente sabe que o recomendado é nunca reutilizar. Isso é o que está escrito na embalagem das seringas, é a aprovação que existe na Anvisa, das agulhas, enfim. Mas a gente sabe que isso não é a nossa realidade. Então, apesar da gente orientar, né, e dizer esse é o correto, a gente sabe que, inclusive no SUS, a gente não tem essa possibilidade hoje ainda de não reutilizar. Então, é muito importante que a gente esteja atento, que a gente oriente o correto, e caso exista a reutilização, que a pessoa não limpe com álcool o bisel, né, que ela armazene num local limpo, né, sempre com uma tampa cobrindo a agulha, para que a gente reduza o máximo possível esse risco de reutilização e que ela reutilize o menor número de vezes possível, né? Aquilo que realmente ela deixa de ter a opção de não reutilizar. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do rodízio. Por que ele é tão importante, né? Como vocês podem ver aqui, esse aqui é uma sugestão de realização do rodízio. Então, eu pego um mesmo local e eu faço quadradinhos imaginários, né? Obviamente, em alguns lugares tem aqueles seletores, né, de aplicação. E aí, cada momento, eu aplico em um local. Quando eu fizer em todos os locais desse braço, por exemplo, eu vou para o outro braço. Com isso, eu consigo ter um espaçamento de cerca de, pelo menos, né, 14 dias, que é onde você tem uma cicatrização adequada do local. E aí, então, eu reduzo o risco de lipodistrofia naquele local. Qual que é a grande questão da lipodistrofia? A gente tem, na classificação real, né, ela é classificada em 2, ou em lipohipertrofia, que é essa fotinho aqui que vocês conseguem ver ao lado, que é o quê? São nódulos na pele
que é causado pelo acúmulo de gordura extra nos locais mais utilizados para injeção subcutânea. Ou seja, a pessoa aplica sempre no mesmo lugar e formam como se fossem nódulos, visíveis, como você está vendo, ou às vezes palpáveis. Então, quando eu passo a mão, eu faço ali no exame físico, eu verifico que tem um enrijecimento, um endurecimento naquele local de aplicação. Qual que é a grande questão disso? É que se eu aplico sempre no mesmo lugar e eu tenho a formação da lipohipertrofia, eu mudo a absorção dessa insulina, eu mudo o tempo de ação dela e a forma de ação. E com isso, muitas vezes eu acabo tendo que aumentar a quantidade, a dose de insulina, porque ela não está funcionando direito. Então, mais de uma vez eu tive a vivência de pacientes que estavam aplicando em cima de uma lipohipertrofia e a gente já mudou o lugar e ele fez hipoglicemia. A gente teve que reduzir a dose de insulina porque a absorção passou a ser mais correta, ok? E aí eu tenho a lipoatrofia também, que é como se fosse uma depressão naquele local de aplicação, porque eu tenho uma reabsorção da gordura subcutânea no local que é aplicado, ok? A gente ainda não sabe exatamente o motivo por que isso acontece, mas a gente sabe que também tem alteração no funcionamento da insulina, então a gente tem que evitar esses lugares. E aqui a gente tem um pouquinho dos locais de aplicação. Então a gente vê aqui na região posterior do braço, aqui na região superior lateral das nádegas, no abdômen, considerando sempre 3 dedos afastados do umbigo, do dedo da pessoa, então se é uma criança, né, vamos considerar a mão dela, porque senão a gente não tem espaço para aplicar, e também na região lateral externa, na parte da frente da coxa. Rodízio é de extrema importância, como eu coloquei, mas é muito importante também que a gente ajude a pessoa com diabetes a descobrir, né, qual é a melhor técnica para ela. Se eu vou fazer no mesmo local, no braço, em diversos locais, como aquela figura anterior, ou se cada vez eu vou fazer num local. Lembrando que se eu escolher cada vez fazer num local, é importante que você mude o local do braço, o local da perna, porque automaticamente eu vou no mesmo, né? Isso é uma tendência de quem vai fazer autoaplicação. Então a gente precisa ficar muito, muito atento à nossa orientação em relação a isso. Tudo bem? Então vamos lá. E o armazenamento da insulina? Isso também é uma coisa que gera muita, muita dúvida, né? E é sempre bom a gente relembrar. Então a insulina lacrada, ela tem que ficar entre 2 e 8 graus, sempre na parte interna, né, da geladeira. E aí, quando eu estou falando em geladeira doméstica, em especial nessa parte mais de baixo, onde eu tenho uma variação de temperatura menor, porque na porta abre e fecha muito. É importante que eu sempre coloque num frasco, né, é um Tupperware, enfim, um frasco plástico, para não ter risco de encostar e de congelar. E eu preserve ela sempre dentro da caixinha, com a bula, porque tudo faz parte dessa proteção dela. E a validade é entre 2 e 3 anos, conforme a data do próprio fabricante. A insulina, quando ela está aberta, ela pode ficar ou dentro ou fora da geladeira, desde que ela não ultrapasse 30 graus quando ela estiver fora, ok? E a validade? Uma vez que eu abri, independente de estar dentro ou fora da geladeira, ela dura entre 4 ou 6 semanas, dependendo do fabricante. Então, é sempre importante conhecer qual é o fabricante e registrar e anotar ali na caixinha para a pessoa com diabetes saber o momento da troca. Porque quando passa disso, a gente não consegue garantir a eficácia, ok? E como eu disse da caneta recarregável, aquela que a gente troca, ela não pode, que é essa aqui, ó, ela não pode ficar dentro da geladeira, ok? Então, o refil fica lá dentro, comecei a utilizar, eu coloco nela e eu deixo ela fora, ok? Porque não tem necessidade da gente ficar tirando e colocando todas as vezes. E se eu moro num local com mais do que 30 graus, é melhor que a gente tente pensar em outro tipo de caneta, de seringa, enfim, porque ficar todas as vezes pondo e tirando, eu tenho uma questão do êmbolo aqui e eu tenho um risco de eu não aplicar a quantidade de insulina adequada. Por isso que o teste da gota é de extrema importância, só para a gente lembrar, ok? E o transporte,
Existe a recomendação, né, da insulina sempre ser transportada em embalagens térmicas, né, quando eu tenho um período mais longo. Se é um período mais curto, não tem problema, né? Por exemplo, a gente tem muito essa questão de se eu vou retirar na unidade básica de saúde, precisa estar no isopor com gelo, com tudo. Não tem essa necessidade. Entre esse período e até ir para casa, tudo bem ficar fora. Óbvio que ela não pode ficar exposta, né, de maneira nenhuma ao sol, então eu preciso ter esse ponto de atenção. Mas eu não, assim, eu não preciso deixar de entregar a insulina se a pessoa for na unidade básica ou, enfim, no centro de especialidade retirar se ela não tiver a embalagem 100% adequada. Óbvio, se tiver é melhor, mas esse não é um impeditivo, porque na bula se fala que quando é um período mais longo que ela vai ficar fora, que essa alteração interfere, ok? E lembrar que quando a gente for armazenar na caixa de isopor, enfim, a gente precisa sempre tomar cuidado com, se a gente for colocar o gelo, para que a insulina não encoste e não congele, ok? Porque a insulina congelada não funciona de maneira adequada. E aí, para a gente fechar a nossa aula, a importância do descarte. Então, o correto, óbvio, é que seja descartada nas caixinhas amarelas de pérfuro cortante, mas quando isso não é possível, que a gente oriente um frasco rígido, de boca larga e identificado, para que após, né, todo o descarte, a gente possa entregar, então, numa unidade básica de saúde ou numa farmácia, para que ele vá para o descarte adequado. E aqui a gente tem um folder que está disponível no site da Sociedade Brasileira de Diabetes. É só baixar, que vocês podem, então, também utilizá-lo como referência para as pessoas com diabetes que vocês estiverem orientando. Vou deixar aqui algumas das referências que eu utilizei para estar montando essa aula para vocês. E eu gostaria de agradecer, então, a oportunidade de poder compartilhar um pouco desse conhecimento, me deixar à disposição. Aqui tem os meus contatos. E no site da Sociedade Brasileira de Diabetes também tem bastante material disponível para que vocês olhem, busquem novas informações, posicionamentos em relação à insulina, enfim, tudo que vocês precisarem dessa área. Muito obrigada. Interessante o tema desta aula, né? Espero que você tenha aproveitado todo esse conhecimento. Você pode ter acesso a muitos outros conteúdos do seu interesse no Programa de Atualização em Ciências Farmacêuticas do SECAD, o Profarma, que conta com a chancela da Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas, ABCF. É só ir lá no nosso site, que é www.secad.com.br, e conferir. Aproveite também a promoção para quem está participando deste curso, pois ela é por tempo limitado. Bom, vamos para o nosso segundo tema do dia. Uma boa aula para você! Olá, pessoal! Meu nome é Estela Rates, eu sou professora da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês hoje sobre plantas medicinais e fitoterápicos na prática farmacêutica. Esse tema foi desenvolvido por mim também num volume do ciclo Profarma. Vocês poderão depois ter acesso a esse artigo. E nós vamos conversar, então, sobre esse tema tão importante, tão relevante para a terapêutica no Brasil e em todo o mundo, em vários contextos, tanto no contexto do autocuidado, quanto no contexto da medicina tradicional, quanto no contexto da medicina científica. Então, é uma situação que os farmacêuticos se deparam diariamente na prática farmacêutica, e é importante a gente conversar como abordar isso e qual é o contexto em que isso deve ser abordado na prática lá na farmácia, mesmo no balcão da farmácia. Então, a ideia da nossa discussão é essa: o que pode ser feito na situação de atendimento farmacêutico real que a gente vive?
A gente vai rememorar alguns conceitos para a gente entender sobre que ótica eu vou falar. Então, nós vamos estar sempre falando sobre a ótica dos serviços farmacêuticos, e para isso eu me apoio em uma definição da Organização Mundial da Saúde, e vocês vejam, então, que os serviços farmacêuticos, como vocês já sabem, são vistos como um conjunto de ações no sistema de saúde. Esse conjunto de ações busca garantir a atenção integral e integrada e contínua às necessidades e problemas de saúde de uma população, tanto do ponto de vista individual como coletivo. Então, a gente tem o medicamento como um dos elementos essenciais, mas não o único, e a gente deve contribuir para que o acesso ao medicamento seja equitativo e para que seu uso seja racional. Então, essas ações desenvolvidas pelo farmacêutico ou sob a sua coordenação, incorporado a uma equipe de saúde com a participação comunitária, têm como objetivo a obtenção de resultados concretos na saúde com vistas à melhora na qualidade de vida da população. Então, vejam que a gente desloca do centro como medicamento, mas pensa no medicamento como uso racional, e o nosso objetivo final é sempre a qualidade de vida da população. E quando a gente pensa em uso racional, o que seria esse uso racional para qualquer medicamento? Então, a Organização Mundial da Saúde, ela também define que, em primeiro lugar, é necessário estabelecer a necessidade do uso do medicamento. E a seguir, então, que ele seja receitado, o medicamento apropriado, e que essa indicação seja de acordo com os ditames da eficácia e segurança comprovados e aceitáveis. Então, é preciso que haja uma prescrição adequada do medicamento, uma dispensação adequada, com a necessária orientação e responsabilidade. Então, assim, aqui engloba muito daquilo que a gente tem entendido e conhecido dentro da prática da atenção farmacêutica e da promoção do uso racional. Para a gente resumir, o que a gente quer? A gente quer uma terapia efetiva e segura. Então, o medicamento correto tem que ser prescrito na dose correta por um período de tempo adequado, precisa estar acessível ao paciente, a prescrição precisa ser adequadamente preenchida, o paciente precisa aderir ao tratamento, precisa ser monitorado para garantir o melhor resultado, e essa terapia medicamentosa precisa se acompanhar de uma educação e um aconselhamento para que seja adequadamente manejado. Então, isso é o que a gente imagina, né, como estratégias para a gente alcançar uma terapia efetiva e segura. Repito, isso vale para qualquer medicamento, e a gente vai englobar fitoterápicos e plantas medicinais nessa ótica. Então, em última análise, o uso racional é aquele que garante a efetividade e segurança do medicamento e a qualidade de vida do usuário. Bom, se dentro do uso racional dos medicamentos, a OMS coloca como a dispensação adequada um item muito importante, vamos ver aqui o que a gente entende como dispensação de medicamentos. Então, é o ato profissional do farmacêutico de proporcionar um ou mais medicamentos a um paciente, geralmente em resposta à apresentação de uma prescrição elaborada por um profissional autorizado. Mas não é apenas a entrega do medicamento. Nesse ato, o farmacêutico informa e orienta o paciente sobre o uso adequado do medicamento. Então, com elementos importantes, entre outros, o cumprimento da posologia, a influência dos alimentos, interação com outros medicamentos, o reconhecimento de reações adversas e as condições de conservação do produto. O Conselho Federal de Farmácia define também prescrição, porque é um outro elemento importante do uso racional, a prescrição adequada. Então, o que é a prescrição? É um conjunto de ações documentadas relativas ao cuidado da saúde. A prescrição não é apenas de medicamentos, são relativas aos cuidados da saúde, visando a promoção, a proteção, a recuperação da saúde e a prevenção de doenças e outros problemas. Já a prescrição de medicamentos, claro, daí é um ato pelo qual o prescritor seleciona um medicamento, uma farmacoterapia, seleciona, inicia, adiciona, substitui, ajusta, repete, interrompe e documenta essas ações. Essa é uma questão importante.
E a gente tem a definição também do Conselho Federal de Farmácia da prescrição farmacêutica, como um ato pelo qual o farmacêutico seleciona e documenta terapias farmacológicas e também não farmacológicas ou outras intervenções, né, relativas ao cuidado da saúde, visando também a promoção, a proteção, a recuperação da saúde e a prevenção de doenças e de outros problemas de saúde. Mas está dentro do conceito de prescrição, como um ato documentado, né? Seleciona e documenta. E quais são os padrões que a gente pode considerar adequados para uma prescrição, né, de qualquer prescritor, inclusive do farmacêutico, ou para a utilização de um medicamento? Que esse medicamento tenha documentado a sua eficácia e que os riscos sejam conhecidos e aceitáveis. E como é que a gente vai conhecer isso? A partir de ensaios clínicos realizados segundo padrões científicos adequados. E também a partir de estudos de utilização de medicamentos e programas de farmacovigilância. Vamos entrar, então, nos recursos terapêuticos dos quais nós vamos falar, mas que vão ter que obedecer também essas questões de uso racional, de prescrição, de dispensação, tá? Então, planta medicinal é considerada pela legislação brasileira, e isso está em acordo com o que define a Organização Mundial da Saúde, como uma espécie vegetal cultivada ou não, utilizada com propósitos terapêuticos, independente da comprovação científica ou não da sua eficácia farmacológica. A questão é aqui qual é o propósito de uso. Chás medicinais são drogas vegetais, então aquilo que a gente entendia como farmacógeno, né? Então a parte da planta preparada para o uso, a ser preparada por meio de infusão, decocção ou maceração em água pelo consumidor. Fitoterápico, então vocês vejam que plantas medicinais e chás medicinais estão num contexto que pode prever o autocuidado, o uso popular, o uso tradicional, uma forma que não necessariamente é acompanhada por um profissional de saúde, embora seja desejável que seja acompanhada. Já a questão fitoterápicos, a gente vai estar diante de uma situação em que é um produto farmacêutico, é um medicamento. Então, o fitoterápico é um medicamento, é um produto obtido de matéria-prima ativa vegetal, exceto substâncias isoladas, com finalidade profilática, curativa ou paliativa, incluindo medicamento fitoterápico e produto tradicional fitoterápico. Então, vamos ver qual é a diferença entre um medicamento fitoterápico e um produto tradicional fitoterápico. O medicamento fitoterápico, ele tem segurança e eficácia comprovada por ensaios não clínicos, ou seja, em animais, os ensaios chamados pré-clínicos, e clínicos, que são os ensaios em seres humanos, ou pela presença numa lista de registro simplificado da Instrução Normativa número 2, um anexo à resolução da Anvisa, ou presença em monografias da Comunidade Europeia. Então, são produtos produzidos a partir de plantas e produzidos de tal maneira em que há uma validação científica desses produtos. Todos são sujeitos ao controle de qualidade, a uma exigência legal, e todos devem conter uma bula. São medicamentos registrados no Ministério da Saúde. O produto tradicional fitoterápico também é registrado no Ministério da Saúde. O que difere? É a forma de comprovar a segurança e a eficácia. No produto tradicional fitoterápico, a comprovação de uso seguro é exigida por um período de uso de no mínimo 30 anos, sem evidência de toxicidade, período de uso pela população, ou presença na lista de registro simplificado, ou presença nas monografias de fitoterápicos de uso tradicional da Comunidade Europeia. Então, há que se ter um uso tradicional bem documentado. E não podem constar num anexo dessa resolução que inclui plantas tóxicas. Então, se a planta é tóxica, não pode configurar um produto tradicional fitoterápico. Também é exigido para esse produto controle de qualidade, de matéria-prima, de produto derivado, de produto acabado, do processo, da mesma forma que para medicamento fitoterápico. Mas ao invés de bula, se acompanha a embalagem um folheto informativo ao usuário.
E o que define que a gente possa aceitar o registro de um produto como uso tradicional? Ele tem que ser comprovado por meio de documentação técnico-científica de uso tradicional, e ele tem que atender alguns critérios para poder ser considerado uso tradicional. Então, ele tem que ser concebido para ser utilizado sem vigilância de um médico. A alegação não pode envolver via de administração injetável ou oftálmica, não pode se referir a parâmetros clínicos e ações amplas. A coerência de informação de uso proposta com as relatadas na documentação técnico-científica. Então, se uma população tradicional utilizava para dor de cabeça, a proposta de uso tem que ser para dor de cabeça, não pode ser para dor na coluna. Tá? A ausência de um insumo farmacêutico que tenha risco tóxico e a comprovação de um uso por um período igual ou superior a 30 anos. Que imagina-se como uma geração. É o que define a legislação brasileira. Um pouquinho diferente da OMS, que pede um uso mais longo, mas isso é o que define a legislação brasileira. E eu queria chamar a atenção para um conceito também da resolução do CFF 586, que regula a prescrição farmacêutica, que define medicamento fitoterápico como um medicamento alopático, porque isso é importante. Às vezes as pessoas confundem, acham que porque é um medicamento fitoterápico, é um medicamento homeopático, ou atende a outras formas de medicina, ou de concepção do processo de cura e de tratamento. Não, o medicamento fitoterápico é um medicamento que está dentro do conceito da alopatia. A diferença é que ele é obtido a partir de produtos vegetais, ele tem essa peculiaridade. E estando dentro do conceito da alopatia, né, e já considerando aqueles conceitos iniciais que a gente falou de legislação, é exigido para um medicamento fitoterápico que haja evidências de eficácia. Então, existem, a gente pode dar uma olhada muito rápida em alguns níveis de evidência de eficácia para medicamentos em geral, e aqui de forma específica para medicamentos fitoterápicos, conforme reconhece um grupo de trabalho de fitoterapia da Comissão Europeia de Medicamentos. Então, o nível mais baixo seria aquele de eficácia não demonstrada. Então, a ausência ou resultados negativos nesses estudos anteriores, que são estudos de base científica. Então, assim, a eficácia não demonstrada engloba, inclusive, a questão de apenas o uso tradicional. Embora a OMS aceite, a legislação brasileira também aceita como uma sugestão de eficácia o uso tradicional, mas aí ainda entra como eficácia não demonstrada. E depois, o nível mais baixo, o nível C, informes de comitês, especialistas ou opiniões, experiência clínica de especialistas, experiência do médico, do farmacêutico, enfim, tá? Nível B, mínimo de um ensaio controlado não randomizado, ou estudos quase experimentais bem controlados e estudos descritivos. E nível A, o nível onde há uma evidência mais robusta de eficácia, quando houve, né, estudos de meta-análise de ensaios clínicos controlados randomizados. Então, vamos ver como que fica a situação do uso dos fitoterápicos e plantas medicinais e da fitoterapia em relação às evidências científicas. Lamentavelmente, a base da nossa pirâmide ainda, isso não é só no Brasil, tá? Isso é no mundo todo, em alguns países mais, outros menos, mas a base da nossa pirâmide ainda são alegações fraudulentas e enganosas. Então, anedóticas, ou seja, não existe a comprovação de uso, certo? Depois, nós temos um número considerável de plantas medicinais e produtos fitoterápicos de uso tradicional, que tem como uma sugestão de eficácia um uso tradicional consolidado. Depois, a gente tem evidências científicas em níveis intermediários, então relatos de especialistas e estudos clínicos de uma robustez intermediária, tá? E no topo da pirâmide, a gente tem um número de produtos que estão no mercado, que estão sendo utilizados na terapêutica, que sim, já passaram pelo crivo de estudos clínicos controlados e meta-análise, podem ser considerados em pleno acordo com os ditames da medicina baseada em evidências e da medicina científica com relação à comprovação da eficácia e previsão da segurança.
É importante a gente também ter em mente qual é o contexto da utilização de fitoterápicos e plantas medicinais no Brasil, porque a nossa população ela é muito acostumada, está na cultura da nossa população essa utilização de plantas, e o que a gente vê é que 50% das plantas utilizadas pela população brasileira em práticas de autocuidado são nativas, mas infelizmente a maioria das plantas nativas não foi avaliada do ponto de vista científico quanto à segurança e eficácia. Então isso cai realmente ou naquele uso anedótico e fraudulento, ou no uso tradicional, com base, né, num uso que vem se transmitindo oralmente há muitos anos pela população. Além disso, as plantas com eficácia comprovada, elas são, na sua maioria, exóticas ou importadas, as plantas que a gente tem no mercado brasileiro, tá? E mesmo para essas, existem ainda poucos estudos sobre interações fitoterápico-fitoterápico ou fitoterápico e medicamento sintético. E isso é bastante relevante, porque plantas medicinais e fitoterápicos apresentam um grande potencial de interações medicamentosas. E todos vocês sabem que é uma das nossas atribuições principais, a questão da previsão, manejo e, se possível, evitar interações medicamentosas. E por que as plantas têm esse potencial tão grande? Porque elas, por si só, constituem uma polifarmácia, porque cada extrato é constituído de uma mistura muito grande de substâncias químicas, e muitas dessas substâncias químicas, inclusive, têm estrutura e atividades biológicas ainda desconhecidas. Mesmo que eu saiba qual é o princípio ativo daquele extrato, daquele fitoterápico que eu estou utilizando, mas ele tem dentro da sua constituição, muitas outras substâncias que eu, às vezes, não tenho ideia de como elas agem e que poderão interagir com outros medicamentos. Além disso, a população utiliza plantas medicinais ou fitoterápicos sem informar os profissionais da saúde. O que significa? Que, às vezes, o profissional poderia detectar uma possível interação medicamentosa, mas ele não detecta porque ele não é informado. A população utiliza no contexto do autocuidado e muitas vezes se automedicando e não informa ao profissional da saúde sobre isso, nem ao médico, nem ao farmacêutico. Então, aqui são alguns exemplos de trabalhos que já vêm sendo publicados, prestando atenção nessa questão de interações medicamentosas. Então, vocês vejam a questão com varfarina, é uma interação muito importante com anticoagulantes, com substâncias que agem no sistema citocromo, né? Vejam aqui com CYP3A, e também interações farmacocinéticas. Então, a comunidade científica começa, pouco a pouco, a se debruçar sobre esses estudos que são tão importantes para a nossa prática. Bom, uma outra questão importante é que os profissionais de saúde têm pouco conhecimento desses produtos, especialmente os médicos. Os farmacêuticos têm, a maioria deles, em seus currículos, no mínimo, a disciplina de farmacognosia, que dá uma noção sobre a questão de plantas medicinais e fitoterápicos. Algumas outras faculdades têm disciplina de fitomedicamentos, fitoterapia, enfim. Então, o farmacêutico tem uma certa formação sobre isso. Mas médicos, enfermeiros, odontólogos, fisioterapeutas não têm uma formação sólida sobre esse tema. Além disso, a gente tem uma inexistência importante de programas bem estabelecidos de farmacovigilância sobre fitoterápicos e plantas medicinais no país, o que seria importante para a questão da gente ter uma previsão de efeitos adversos, interações medicamentosas, etc. Também tem se dado importância para isso em todo o mundo e tem se procurado, né, estabelecer alguns programas ou alguns protocolos de farmacovigilância para produtos fitoterápicos. Então, aqui eu também deixo como sugestão de leitura para vocês um artigo muito interessante. Então, vocês colocam, vejam, né, que assim, aqui pode ser um herbalista, né, um praticante da medicina tradicional que distribua, venda, enfim, oriente sobre o uso de fitoterápicos, os profissionais de saúde, os próprios pacientes, todos podem relatar aos organismos regulatórios, que no nosso caso aqui é a Anvisa, né, sinais que possam levar à necessidade de estudos de segurança para que se estabeleçam, né, normas de segurança para o uso desses produtos. Temos aqui outros trabalhos interessantes de grupos brasileiros, farmacovigilância e reações adversas às plantas medicinais fitoterápicos, uma realidade. Aqui um trabalho chamando a atenção para a questão das alergias a produtos fitoterápicos.
E aqui eu chamo a atenção para quais seriam, então, as situações de risco para interações medicamentosas ou efeitos adversos que a gente tem que ter como mais que nos chamem mais a atenção. Na verdade, são as mesmas situações para qualquer tipo de medicamento, tá? As doenças crônicas com alta morbidade. E aqui eu marquei em violeta ali aquelas em que a gente já tem relatos bem importantes de problemas a partir do uso de fitoterápicos. Então, insuficiência hepática, desordens de coagulação, alergias, cirurgias e gravidez, né? Então, substâncias que têm atividade anticoagulante ou pró-coagulante de origem vegetal, afetando, né, problemas de desordem de coagulação, interagindo com anticoagulantes, podendo causar acidentes cirúrgicos, substâncias hepatotóxicas, tá, que não podem ser utilizados em pacientes com insuficiência hepática ou podem interagir com outros medicamentos hepatotóxicos, alergia campeã, né, de relatos, e também sempre o cuidado na gravidez. Na cirurgia também podem acontecer acidentes anestésicos com substâncias oriundas de plantas com ação depressora do sistema nervoso central, isso não é informado para o cirurgião nem para o clínico antes da cirurgia e pode acontecer um acidente. Então, são situações que a gente tem que ter bastante cuidado, estar sempre alerta. Esse contexto todo pode levar ao que? Se uma população, um indivíduo está utilizando produtos terapêuticos de origem vegetal sem informar aos profissionais da saúde e, eventualmente, produtos que não tenham eficácia comprovada. A interferência nos resultados terapêuticos de outras terapias farmacológicas já implementadas devido a interações medicamentosas não previstas, não documentadas, não detectadas e, portanto, não manejadas. Interferências nos resultados terapêuticos de outras terapias farmacológicas já implementadas devido à não adesão a estes. Então, a população, às vezes, o indivíduo abandona um tratamento já implementado, buscando terapias alternativas, por acreditar que o produto à base de plantas pode ser mais seguro. O surgimento de reações adversas, eventualmente efeitos tóxicos, os quais nem sempre são previsíveis ou associados à utilização desses recursos pelo usuário, nem pelo profissional da saúde. No caso do uso popular de plantas medicinais em práticas de autocuidado e no processo da automedicação com fitoterápicos, muitas vezes pode acontecer, da mesma forma que com outros medicamentos, o retardo no diagnóstico de doenças e na busca pelo tratamento adequado, que esse é um fenômeno que decorre da automedicação. E também podemos ter, claro, a falta de resposta terapêutica por ineficácia do produto, eventualmente, quando esse produto não é eficaz. Evidente que nós temos plantas medicinais e fitoterápicas com eficácia comprovada, mas como vocês viram, aquela base da nossa pirâmide, nós temos muitos produtos que não têm eficácia, sequer testada, que dirá comprovada. Bom, isso torna a nossa atuação na farmácia necessária e complexa. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Plantas medicinais e fitomedicamentos na farmácia. Então, a primeira coisa, o que a gente vai selecionar para disponibilizar na farmácia para o público? A gente vai ter que selecionar espécies vegetais e fitoterápicos aprovados pelos organismos reguladores e científicos. Por exemplo, a Comissão E, né, da Alemanha, a Scope, que é a Companhia de Fitoterapia Científica da Europa, que assessora a Agência Europeia de Medicamentos, a Organização Mundial de Saúde, a Anvisa e as Secretarias de Saúde estaduais e municipais. Procurar evitar associações para diminuir o risco de interações medicamentosas e também para ter mais clareza da qualidade. É mais fácil fazer o controle de qualidade de produtos monopreparados do que de associações. Selecionar produtos com bom padrão de qualidade, claro, então um bom fornecedor que apresente laudo de qualidade, padronização, sempre registrado no Ministério da Saúde. No caso de farmácias magistrais, investir no controle de qualidade das matérias-primas, do produto intermediário, do produto acabado, e evitar o farmacêutico na farmácia utilizar a literatura promocional como fonte de informação. Sempre se basear em literatura científica e publicada ou publicada por organismos regulatórios. E onde que a gente pode buscar a informação correta? Bom, como existe um extensivo uso popular de plantas medicinais pela nossa população, é importante a gente conhecer as plantas de uso popular frequente na nossa região. É importante a gente conhecer o território onde a gente trabalha.
e procurar, então, dados etnobotânicos publicados sobre essas plantas. Tá? Isso é bem importante. É importante ter nossa farmácia conectada à internet e conhecer os sites confiáveis para a busca de informação. Que sites seriam esses? A gente poderia ter uma lista imensa aqui. No artigo do Proforma, a gente fornece essa lista dos mais importantes, mas aqui, de forma geral, aquelas bases de dados ligados às universidades, aos institutos de pesquisa e aos organismos reguladores. A extensão .org sempre nos dá algum indicativo de segurança. É importante ter na farmácia bons livros na área, compilações, né, organizada para consulta rápida, mas tenha em mente que é necessário sempre atualizar essas edições. Manter o hábito de consultar bibliotecas universitárias sempre que possível e acessar compêndios elaborados pela Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e Anvisa, que estão sempre disponíveis na internet em links livres, abertos. Então, eu cito aqui alguns bem importantes, né? A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a RENAME, de 2014, no anexo 1 da relação dos compostos do componente básico de assistência farmacêutica, a gente já tem lá produtos fitoterápicos. Não são muitos, mas são alguns que são importantes, bastante utilizados, tanto pela população em autocuidado, quanto na prática de alguns médicos, né? Alcachofra, aroeira, babosa, cáscara sagrada, espinheira santa, garra do diabo, guaco, aí vocês conseguem ver a indicação, a apresentação, e todos fazendo parte, né, do componente básico. Depois, hortelã, isoflavonas de soja, plantago, salgueiro, unha de gato. Então, uma indicação importante. Depois, uma outra sugestão, o Memento Fitoterápico da Farmacopeia Brasileira, né, a última edição em 2016, e ele fornece monografias de produtos fitoterápicos que poderão estar disponíveis, inclusive, no SUS, né? Alguns deles já estão e outros futuramente. E o formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, então, o suplemento publicado em 2018, e é interessante esse formulário porque ele apresenta preparações bem simples, caseiras, chá, infusão, a decocção, e também preparações farmacêuticas um pouquinho mais elaboradas, como tinturas, cápsulas. Então, é uma fonte importante também para quem estiver trabalhando tanto na farmácia comunitária quanto em farmácias do SUS. Vamos conversar, então, um pouquinho sobre plantas medicinais fitoterápicas na farmácia, a situação possível de atendimento no balcão da farmácia. E eu estou colocando aqui, claro que todos nós sabemos que, idealmente, seria importante um consultório farmacêutico na farmácia, um ambiente para um atendimento farmacêutico individualizado, mas sabemos também que nem sempre essa realidade é possível. Então, eu quero colocar aqui algo que eu entendo que talvez a gente possa fazer mesmo na situação de balcão de farmácia. Coloquei aqui um produto hipérico perforato. Por que eu coloquei? Porque hipérico perforato é uma planta que, de fato, passa por aquele crivo das meta-análises, lá no nosso topo da pirâmide, né, como indicativo de tratamento para depressão leve a moderada, não exatamente o chá, né, mas produtos farmacêuticos, medicamentos obtidos a partir de hipérico, extratos padronizados obtidos a partir de hipérico e normalmente comercializados na fórmula de cápsula ou de comprimidos. Então, é uma planta que passa por esse crivo. Bom, quais são as situações possíveis na farmácia? O cliente chega com uma prescrição, nós vamos estar diante de dispensação, né, da dispensação farmacêutica. Mas o cliente pode chegar solicitando um produto já definido por ele. Olha, eu queria cápsulas de um produto à base de hipérico perforato, vamos imaginar assim, né? Embora hipérico perforato seja necessário prescrição e cairia no ato de dispensação, mas às vezes as pessoas chegam e solicitam, elas não sabem ou não se importam com essa questão da prescrição, e nós vamos ter que, então, por exemplo, no caso do hipérico, orientar eles que ele precisará de uma prescrição médica. Mas, enfim, o cliente pode solicitar um produto já definido por ele. Então, onde entra a nossa situação de fazer o atendimento com a devida orientação. Claro que a dispensação também tem que ser feita com a devida orientação, mas a dispensação pressupõe a existência de uma prescrição.
A outra situação, o cliente solicita uma indicação. Ele chega para o farmacêutico e pede um produto por uma determinada condição. Poderemos estar diante da situação de uma prescrição farmacêutica. E a outra situação, o cliente solicita informação sobre um produto que ele já está utilizando. Então, uma pergunta comum, tal planta é boa para tal sintoma ou doença? Posso usar, continuar usando? E a gente entra de novo numa situação de orientação e também de educação em saúde. Vamos dissecar um pouquinho cada situação. Então, independente da situação, quais são os objetivos que nós precisamos ter no momento em que nós vamos fazer a dispensação, o atendimento, a orientação? Nós queremos garantir a efetividade do produto prescrito, ou escolhido, ou em uso. Nós queremos prevenir uma possível toxicidade ou efeitos adversos mais severos. Nós queremos prevenir, identificar e, se possível, manejar interações medicamentosas. Nós queremos prevenir o retardo diagnóstico e a não adesão a outros tratamentos eficazes já em andamento. E nós queremos, em última análise e, sobretudo, garantir a qualidade de vida para o usuário. Então, esses são os nossos objetivos do nosso trabalho. Quais são as estratégias para que a gente possa alcançar esses objetivos? Então, eu coloco aqui algumas sugestões de estratégias, que não são exaustivas, não são únicas, mas são algumas sugestões para vocês pensarem e a gente discutir. Antes de mais nada, todo e qualquer atendimento, orientação, educação em saúde, o que quer que seja, ele deve ser feito com base em princípios éticos. E aqui eu me apoio muito nos princípios definidos pelo relatório Belmont, em 78, pela Comissão Nacional para a Proteção da Pesquisa Biomédica e Comportamento, em estudos com humanos, não só em estudos, também em assistência. E eles falam, então, no respeito às pessoas, na beneficência e na justiça. Respeito às pessoas são agentes autônomos e pessoas com autonomia diminuída precisam de proteção. Beneficência, a gente tem que sempre buscar o bem, sempre buscando pesar entre benefício e risco. E justiça, a quem esse benefício deve ser colocado, quem assume a responsabilidade, quem é igual a quem, todos têm que ter acesso, enfim, tudo que a gente discute muito na questão da assistência farmacêutica. Então, esses princípios têm que nortear toda a nossa conduta. Muito bem. O que significa que nós estamos de mãos dadas com o usuário do produto, com o nosso cliente, com o nosso paciente, como queiram chamar. Vamos para a situação 1. O cliente chega com uma prescrição. Então, a primeira coisa, como qualquer medicamento, nós precisamos nos certificar da integralidade da prescrição antes de preparar ou realizar a distribuição. Então, a prescrição tem que conter o nome do paciente, o nome do medicamento, a dose, a apresentação, forma farmacêutica, posologia, dose, horário, via de administração, tempo de utilização, recomendações especiais, se necessário, identificação e assinatura do prescritor e data. Como qualquer prescrição, todos vocês que têm experiência em atendimento em farmácia sabem que nem sempre as prescrições vêm com todos esses dados, mas eles são definidos por lei e necessários para que a gente possa alcançar o uso racional do medicamento, a qualidade de vida, a efetividade, etc. Bom, nós vamos então, verificamos a prescrição, vimos que ela tem todos os dados necessários, mas nós temos que interpretar essa prescrição e verificar a adequação dessa prescrição antes de preparar ou permitir a distribuição. Claro que com a prática farmacêutica, com o tempo, isso vai se tornando rápido, automatizado de alguma maneira, mas isso leva um tempo e é preciso uma conversa com o nosso usuário. Tá? Eu coloquei as coisas em formas de pergunta aqui, mas não necessariamente as perguntas serão feitas exatamente dessa maneira. É mais no sentido de que informações nós precisamos colher para verificar a adequação da prescrição. Então, para que o médico lhe disse que o senhor deve usar esse medicamento, nós queremos ver se tem adequação do medicamento com o diagnóstico. Questionar se o paciente já apresentou alguma reação adversa ao medicamento ou se teve algum problema com o uso de medicamentos. Nós não vamos perguntar, o senhor já teve uma reação adversa? Não, nós vamos perguntar se já utilizou alguma outra vez e se sentiu bem. Acho que essa é uma pergunta mais colocada no sentido de não assustar o nosso paciente.
Se nós encontrarmos uma disparidade entre o medicamento e a indicação, ou se a gente verificar, detectar que essa pessoa já teve uma reação adversa a esse medicamento no passado, nós vamos consultar a literatura rapidamente, aquela que nós temos disponível na farmácia, nós vamos considerar a gravidade da situação e, se houver, se a gente entender que há necessidade, nós podemos e devemos contatar o prescritor para orientação e documentar isso. Mas a maioria dos fitoterápicos, eles são medicamentos de venda sem prescrição médica, o que faz com que eles sejam dispensados, vendidos na farmácia, distribuídos, enfim, ou procurados em outros contextos. Por exemplo, o cliente solicita um produto já definido por ele. Vamos imaginar que ele solicita uma tintura de arnica. Então, a primeira pergunta é para uso próprio, porque se não for para o uso da pessoa, às vezes isso abrevia o número de informações que eu vou fornecer, porque necessariamente a pessoa não vai transmitir aquela informação da maneira adequada para o real usuário, a menos que seja o cuidador, né, desse usuário. Então, é para uso próprio, qual a finalidade, tem diagnóstico médico, de novo, a gente quer ver se a gente adequa, né, se há um pareamento entre o uso definido pela literatura científica e aquele diagnóstico, aquele uso pretendido. Se a indicação estiver correta e se tratar de uma venda sem prescrição, é importante a gente saber por que a pessoa decidiu utilizar esse produto, não para quê, porque para quê ela já decidiu. A gente tem que saber a motivação. Por quê? Por que ela quer aquele produto? Porque com isso a gente vai podendo ver, inclusive, a importância daquele produto para a pessoa, enfim, vai conseguir ver a pessoa mais como um todo. A gente se desloca do produto para a pessoa. Alguma vez ele foi utilizado com indicação médica? Já utilizou antes? Quantas vezes? Por quanto tempo? Como se sentiu? Para a gente ter uma ideia de como a pessoa responde àquele produto. Como utiliza, para saber se ela vem utilizando da forma adequada, se ela está utilizando outros medicamentos fitoterápicos ou não, ou chás, para a gente poder prever, né, ou evitar e manejar, se for o caso, interações medicamentosas, se ela tem algum outro problema de saúde, para a gente ver se de fato a condição de saúde dela permite que ela use o produto que ela definiu, se está em idade reprodutiva, é importante a gente saber se está grávida ou amamentando, e perguntar se informa o médico sobre a utilização do produto. E dentro do possível, sempre estimular que informe. Então, com essa espécie de anamnese farmacêutica que a gente fez, com essa conversa, a gente vai conseguir distinguir se o paciente precisa de tratamento medicamentoso ou de outra conduta não farmacológica que a gente possa orientar. No caso dele precisar desse produto medicamentoso, dessa conduta farmacológica, a gente distinguir se ele precisa daquele produto que ele escolheu, e além disso, se ele pode utilizar aquele produto, ou se ele precisa ou pode utilizar apenas um outro e que seja de nossa alçada orientar. Então, seriam produtos isentos de prescrição médica, aqueles onde o farmacêutico pode orientar, pode prescrever, tá? Não esquecendo que prescrição farmacêutica é também um documento. É diferente de orientação, simplesmente, né? Ou ainda, se o paciente precisa ser encaminhado ao médico para que esse lhe prescreva o melhor tratamento, quando a gente vai definir que ele está com uma condição que precisa de atendimento médico. Tá? Bom, uma terceira situação, o cliente entra na farmácia e solicita uma indicação. Como a gente vai agir? De novo, a gente vai ter que fazer uma espécie de anamnese farmacêutica. E aqui existe um esquema interessante, um mnemônico ali, que é o contamigado. Foi adaptado de uns autores que publicaram em um artigo, os autores espanhóis, que publicaram em 94, e foi adaptado em língua portuguesa pelo professor Mauro Silveira de Castro, que ministra em suas aulas e me permitiu que eu ministrasse também em minhas aulas. Então, para a gente ter um caminho orientativo de que informações buscar e como buscar. Então, é importante saber como o transtorno se iniciou, o começo, a ocupação espacial desse transtorno e a irradiação, então, onde é essa dor, ou, enfim,
tá? Tentar entender melhor essa questão do sintoma ou do sinal. A novidade, se é a primeira vez que acontece ou se é recidivante, o tempo, há quanto tempo essa pessoa está enfrentando esse transtorno, se alivia com alguma coisa, agrava com alguma coisa, se a pessoa já utilizou ou está utilizando outros medicamentos para tratar esse transtorno, ou alguma outra forma de tratamento. É necessário entender, considerar a linguagem verbal e não verbal, a dramatização do paciente. Muitas vezes o paciente, por exemplo, diz que não está com dor e a expressão dele é toda de dor, ou o paciente pede um medicamento para emagrecer e a gente consegue perceber pelo físico dele que ele já está muito magro. Então, situações como essa, é importante olhar, ver o paciente como um indivíduo integral, como um todo, como uma pessoa que está na nossa frente com uma necessidade de saúde. Qual a gravidade percebida, se ela é leve, se não é, se ela for uma gravidade que não é leve, a gente vai ter que ter uma outra conduta, né? Se a pessoa já teve alergias, reações adversas, a que tipo de produto, quando a gente vai pensando assim no que a gente poderia estar indicando para ele, a gente também já tem que procurar acessar se ele não é alérgico a esse produto ou se não é predisposto a reações adversas a esse produto. Se ela tem outros tratamentos medicamentosos em uso, em função da gente detectar e prevenir e manejar interações medicamentosas, e considerar também o que ela não está utilizando, e que ela talvez precisasse estar utilizando para tratar, inclusive, o próprio transtorno que ela está sentindo. Se ela tem outras enfermidades, sintomas e sinais associados, para a gente ver se a condição de saúde dela permite que ela utilize o produto que a gente, a essas alturas, já está imaginando que poderá indicar ou prescrever de forma devidamente documentada. Bom, e que critérios eu vou adotar para escolher um produto para indicação? Tá? Bom, primeira coisa, dentro da minha farmácia, eu vou ver, então, escolher, obviamente, um fitoterápico com uma melhor relação risco-benefício, como a gente sempre busca para qualquer medicamento. Então, por isso que eu fiz todo aquele conhecimento da história do paciente para poder avaliar para ele qual é a melhor relação risco-benefício. Esse medicamento, obviamente, ele tem que ser isento de prescrição médica para que o farmacêutico possa indicar. Se ele for um medicamento que necessita de prescrição médica, nós vamos ter que pedir a prescrição. Obviamente, ele tem que ser sempre registrado na Anvisa como um medicamento, padronizado, sempre disponível, preferentemente fitoterápico simples, produzido por laboratório confiável e seguindo as especificidades aprovadas, especificações aprovadas, de novo, Anvisa, OMS, Comissão E, Scope, etc. A última situação, e talvez a mais complicada, e muitas vezes muito frequente até, é: tal planta é boa para tal sintoma ou doença, posso usar ou continuar usando? Então, para uma resposta, quando a pessoa chega na farmácia com essa pergunta, normalmente ela está disposta a conversar. Lembram que eu comentei lá no início que eu ia procurar situações em que a gente pudesse atender no balcão. Aquelas outras situações todas, idealmente, também seria num local separado, mas é possível de se fazer no balcão num tempo razoavelmente rápido. Em algumas situações, é claro, será necessário deslocar a pessoa para um ponto, digamos, mais isolado do balcão. Sempre a gente vai ter que acessar e ver se a pessoa tem esse tempo disponível, se ela está disposta a conversar, né? E às vezes isso é uma limitação do nosso trabalho, vocês sabem. Mas aqui, quando a pessoa chega para nós e nos pergunta isso, ela está disposta a conversar. Ela está disposta a sentar, até a tomar um chá com a gente e a conversar. Então, essa é uma situação complexa, difícil e, ao mesmo tempo, favorável para a educação. Então, vamos lá. Para uma resposta responsável e comprometida com a qualidade de vida do usuário, é necessário conhecer o contexto no qual essa utilização pretendida ou efetivada acontece. Então, o contexto de vida da pessoa. Qual é a importância da utilização dessa planta ou desse produto para a pessoa? E, obviamente, a gente tem que conhecer a planta em questão. Qual é o padrão de utilização da planta? Que dados científicos existem sobre sua eficácia e segurança na condição de vida do usuário? Então, vamos conhecer o contexto, né, e as condições de saúde do indivíduo.
De novo, está formulado em termos de pergunta, mas não necessariamente nós vamos fazer as perguntas dessa maneira, mas são as informações que nós precisamos acessar. Por que quer saber e utilizar a planta? Então, qual é a motivação da pessoa? Quem indicou ou como ficou sabendo da utilidade da planta? Pode ter sido um médico, um amigo, um vizinho, um padre, um ervateiro, um pai de santo, a mãe, a avó. Dependendo de quem indicou, isso pode ter uma força maior ou menor do ponto de vista de importância para a pessoa. E isso pode mudar a forma como a gente vai conversar com a pessoa, a forma como a gente vai tratar essa situação. E também pode nos dar indicativos também do quanto a gente pode já confiar um pouco nesse produto, tá? Já utilizou a planta antes? De novo, para a gente saber como a pessoa reagiu a essa planta, como ela tolera, se ela sabe como utilizar, se ela se sentiu bem, enfim, como ela respondeu a esse produto. Se algum profissional de saúde já acompanhou, isso nos dá uma ideia de como a pessoa se relaciona com aquele produto, não só do ponto de vista psicossociológico, digamos assim, mas também do ponto de vista orgânico, como ela reage àquele produto. Já utilizou ou utiliza um medicamento para a mesma finalidade, né, daquilo que ela está procurando, essa planta? Se ela já utilizou, perguntar como ela se sentiu ou se sente com esse outro produto que ela já utilizou. E no caso dela, por exemplo, ter se sentido bem com aquele produto, por que será que ela está abandonando para procurar uma planta? Ou qual a razão disso? É importante a gente saber até para ver se ela vinha utilizando adequadamente o outro produto ou não. Apresenta outro problema de saúde, isso é importante para a gente, de novo, saber se a condição de saúde da pessoa permite que ela utilize aquele produto. Então, imaginamos que, vamos fazer um exemplo de produto sintético, só para ficar bem claro. Se uma pessoa tem hepatite, ela não pode utilizar paracetamol, nós teríamos que escolher para ela outro analgésico, embora ela siga precisando de um analgésico, mas não poderá ser paracetamol. E a mesma coisa pode acontecer com as plantas. Bom, então, e se ela apresenta outro problema de saúde, se ela está utilizando medicamentos para tratar esse outro problema? Né? De novo, na questão da educação em saúde e também para a gente ver a questão das interações medicamentosas e tentar garantir a qualidade de vida desse indivíduo. Então, nós vamos precisar fazer negociações e conhecer a planta. A primeira negociação que quase sempre é preciso fazer é explicar para a pessoa que, para fornecer maiores informações, a gente precisa conhecer a planta. Porque muitas plantas diferentes são conhecidas pelo mesmo nome. A pessoa chega lá e fala, sei lá, caatinga de mulata, erva cidreira, capim-cidró, nomes de plantas que muitas espécies botânicas diferentes, às vezes são chamadas pelo mesmo nome popular. Assim como, às vezes, uma mesma espécie é chamada por diferentes nomes populares, dependendo da região. Então, realmente é necessário a gente ter a planta na mão, ou uma foto, ou a planta mesmo, para a gente saber de qual planta a gente está falando. Muitas vezes é necessário solicitar uma amostra da planta para verificação da identidade, né, para identificação botânica e também verificação das condições de conservação. Não é incomum as pessoas trazerem consigo a planta para nos mostrar, mas às vezes elas não trazem, então a gente precisa pedir que elas tragam, ou no mínimo uma foto. Bom, o usuário traz a planta e a gente conhece a planta e a gente sabe o que informar. O usuário me traz uma camomila e eu conheço a camomila, sei identificar e sei o que informar, porque já estudei muito sobre ela, é uma planta muito conhecida, uso tradicional estabelecido, etc, etc. É o melhor dos mundos. Tá? Muito bem. E aí a gente vai fazer o trabalho todo de informação, orientação. Mas pode ter uma situação um pouquinho mais complexa. A gente conhece a planta, mas a gente não sabe muito sobre ela. Então, a gente pode, nessa situação, ter que explicar para o nosso usuário, o nosso cliente, que a gente precisa de algum tempo para dar resposta. Se ele pode esperar um pouquinho, às vezes um pocão, né? Ou retornar em alguns dias para conversar. Vamos, na melhor das hipóteses, ele vai aceitar de retornar alguns dias, ou ele vai esperar um tempo pela gente na farmácia, e a gente vai, então, buscar a informação nos livros,
né, as compilações atualizadas que a gente tem na farmácia, tá? Ou então direto na internet, e aí a gente vai procurar em sites científicos, não em site de laboratório, não, a gente vai procurar em sites científicos. Tenho como sugestão aqui 3 bases que são livres, né, o PubMed, o Cielo e o Medscape. Não são as únicas sugestões, mas aqui ficam como as mais conhecidas e que eu tenho certeza que são de acesso livre. Bom, daí tem a situação de que não é só que a gente conhece a planta e não sabe muito sobre ela, a gente não conhece a planta. Então, a situação começa a ficar mais difícil. Aí a gente tem que explicar de que a gente pode precisar de algum tempo para dar a resposta, se a pessoa pode esperar, perdão, e retornar em alguns dias para conversar. E aí nós vamos buscar a identificação botânica da planta, o que pode ser complexo, porque nós não somos botânicos, e porque nós não temos um botânico ao nosso lado na farmácia, e nem um professor de farmacognosia ao nosso lado na farmácia. Então, a minha sugestão é que a gente possa ter na farmácia a Farmacopeia Brasileira, 6ª edição, ela tem várias plantas com a identificação botânica, não só com o descritivo, que pode não significar muito para a maioria de nós, mas com os desenhos. E a gente tem também um site livre, fora do Brasil, do Jardim Botânico, do Rio de Janeiro, e esse site, ele tem muitas plantas nativas, é um site muito bom, com foto, com descrição botânica, com região de origem, um site que pode nos auxiliar muito. Temos outras possibilidades, outros sites, outros compêndios, que eu não vou colocar aqui agora, mas que dentro desse artigo do Profarma, vocês poderão encontrar a indicação lá. Muito bem. Conseguimos identificar a planta, apesar de não sermos botânicos e nem farmacognostas. Então, vamos de novo buscar a informação usando o nome científico da planta. PubMed, Cielo, Medscape, compêndios, enfim. Situação desesperadora. Não conseguimos identificar a planta. Ou o usuário não pode trazer a planta. Às vezes também a planta está pulverizada, daí é impossível identificar na farmácia, tá? Mesmo que ele traga, não é possível identificar. Então, é uma situação bem complicada, que a gente ainda pode tentar contornar, que é buscar a informação com o nome popular. Mas é bastante limitadora essa situação, porque, como eu disse, muitas espécies vegetais podem ter um nome popular, o mesmo nome popular. E muitas espécies vegetais podem ter diferentes nomes populares. Então, isso resulta que o meu trabalho aumenta muito, porque eu vou ter que fazer uma busca, por exemplo, pode acontecer de eu ter que fazer uma busca para vários nomes científicos, porque um mesmo nome popular é dado para várias espécies vegetais. Aumenta bastante o meu trabalho. Além disso, como é que eu vou dar informação para o meu paciente? Vou dizer, olha, senhor João, se a planta for X, vai ser esse tipo de informação, se for Y, se for Z. Complica um pouco e vai depender muito da disponibilidade nossa de tempo, da disponibilidade de tempo e da capacidade cognitiva desse nosso usuário para ele entender tudo que nós estamos explicando e, de fato, se beneficiar com isso e não ficar ainda mais confuso. Então, é realmente a situação mais difícil. Muito bem, mas nós conhecemos a planta, fizemos essa abordagem, fomos na literatura, identificamos e conhecemos a planta. Agora nós temos que tomar algumas decisões. Então, quando a gente vai para a literatura, a primeira pergunta a ser feita é toxicidade. Digitar o nome científico lá e toxicidade. Porque se nós encontrarmos dados de toxicidade, nós vamos desaconselhar o uso e nem vamos seguir adiante na nossa busca e vamos economizar o nosso tempo e do nosso paciente. Mas, se não houver indicativos de toxicidade, nós vamos seguir a nossa busca científica e vamos buscar responder outras questões. Existem dados científicos indicativos de eficácia na doença que o cliente pretende tratar? Então, na nossa busca, lá nós vamos procurar por eficácia. Se nós não encontrarmos dados científicos e a planta também não tiver emprego tradicional, não encontramos nem dados científicos, nem dados de emprego tradicional, a gente vai desaconselhar o uso, porque provavelmente é uma alegação anedótica ou fraudulenta, tá?
Então, isso é bem importante. Na segunda situação, nós encontramos dados científicos, mas só em farmacologia pré-clínica, ou seja, só dados in vitro ou em animais. Nós também vamos desaconselhar o uso, certo? Porque não encontramos dados clínicos, não encontramos dados de uso tradicional, encontramos só farmacologia pré-clínica, in vitro em animais. Não dá para fazer uma transposição responsável direta para seres humanos. Então, nós vamos desaconselhar o uso. Preferentemente, nem comentando que encontramos dados em animais, porque isso pode gerar confusão na cabeça do usuário. Terceira situação, nós não encontramos dados científicos, mas encontramos que a planta tem um emprego tradicional bem estabelecido. Podemos considerar o uso, porque a Organização Mundial da Saúde aceita, o Ministério da Saúde aceita, então nós podemos considerar o uso. Vamos continuar o nosso trabalho. Quarta situação, encontramos dados científicos, mas somente em farmacologia pré-clínica, aqueles em animais e in vitro, mas encontramos também dados importantes de uso tradicional. E, melhor ainda, esses dados vão na mesma direção. As pessoas utilizam para tratar litíase, né? Cálculos renais, vamos imaginar, de uso tradicional, tá? E a gente encontra dados demonstrando que diminui a formação de cálculos renais em ratos. Então, as coisas estão andando de forma, né, coerente, os dados. Então, podemos considerar o uso. E a quinta situação é a melhor de todas, temos dados clínicos mostrando eficácia clínica a partir de estudos bem desenhados em seres humanos. Então, vamos considerar o uso. Mas ainda precisamos avaliar uma situação. É bom, temos trabalhos em humanos, ou só farmacologia pré-clínica, mas aliada ao uso tradicional. Não temos estudos em humanos, mas temos um amplo emprego tradicional. Então, podemos pensar no uso, mas ainda vai depender do seguinte. Vamos pensar. Existem opções disponíveis mais eficazes para essa situação? Qual a importância dessa utilização para o usuário? Porque, às vezes, mesmo que existam opções mais eficazes, esse uso é muito importante para o usuário. Então, ele vai aderir melhor. Então, a gente tem que considerar isso, avaliar isso também. A condição de saúde e os medicamentos que a pessoa está utilizando concomitantemente permitem a utilização segura? Então, são essas três perguntas que a gente tem que buscar responder. A gente já tem dados de literatura sobre isso. Nessas alturas, a gente já conhece a planta, a gente já conhece o contexto do nosso paciente e a situação de saúde dele, então, nós podemos buscar responder essas questões. Se a planta não é tóxica, apresenta dados de eficácia ao uso tradicional que justificam o emprego na doença em questão. Caso esse emprego seja muito importante para o usuário, ou ainda, caso não existam outras opções terapêuticas disponíveis, a gente ainda tem que tentar responder outra situação. Existem dados sobre interações medicamentosas com os medicamentos utilizados pelo usuário e indicativos de que a planta pode tornar-se insegura na condição de saúde e estilo de vida do usuário? Sim, potenciais. A pessoa tem hepatite e eu encontrei um dado lá de hepatotoxicidade em animais. É um dado potencial. Então, se ligou à luz amarela. Então, recomendar uma conversa com o médico, que a pessoa procure com o médico uma busca de solução da questão da doença, né, do que ela quer tratar, talvez um outro tratamento. Bom, existem dados bem documentados de riscos. Então, a gente vai desaconselhar o uso e também recomendar consulta com o médico. Não existem dados que indiquem isso. Então, a gente está vendo que a gente está diante de uma planta segura naquela situação para aquele indivíduo, de um produto seguro naquela situação para aquele indivíduo. Repito, um produto pode ser seguro para um indivíduo e não ser seguro para outro. Portanto, é importante saber não só sobre a planta, mas sobre o indivíduo. Bom, estamos numa situação de segurança, então nós vamos orientar o uso com automonitorização, pedindo que o indivíduo, o usuário, o nosso cliente, se avalie, se automonitorize, que ele volte à farmácia para que a gente possa fazer um acompanhamento farmacêutico e vamos sempre recomendar que ele busque o médico, porque ele está com um incômodo de saúde que ele está buscando resolver por conta própria, procurou a nossa ajuda e nós estamos ajudando, mas talvez ele precise de um diagnóstico mais apurado.
e de um acompanhamento médico também. Então, uma vez que esse uso não foi desaconselhado, que a gente, em termos de eficácia, entendeu que está adequado para a situação do indivíduo, a gente ainda tem que certificar que a parte utilizada, a forma de preparo, o regime de utilização que o usuário já vinha fazendo, ou que ele pretende fazer, correspondem aos dados da literatura científica e ao uso tradicional. Vamos imaginar, por exemplo, para tratamento de feridas, Comfrey, né, um extrato aquoso, um chá de Comfrey, uma infusão de Comfrey, é adequado para uso externo, nunca para uso interno. Então, se a pessoa nos disser que vai tomar o chá de Comfrey, nossa, a gente vai ter que reorientar essa pessoa, tá? Bom, então, caso não corresponda, nós vamos proceder à orientação. Combinar com o paciente retornos para o acompanhamento. Em qualquer situação de atendimento, nós precisamos certificar-nos de que o usuário compreendeu as informações e as orientações recebidas. A gente pode solicitar que ele repita as informações, ou a gente pode escrever ou desenhar para ele, aí depende do nível educacional da pessoa, se ela sabe ler, se ela não sabe ler, da capacidade cognitiva, enfim, um resumo da orientação fornecida, tá? Quando a gente pergunta que a pessoa, pede que a pessoa repita, a gente precisa ter cuidado para que a pessoa não se sinta desvalorizada, porque ela pode pensar, nossa, esse cara aí pensa que eu não entendi nada, quem ele pensa que eu sou, que eu não tenho condição, que eu sou burro. Então, tem que ter uma forma adequada de fazer isso. Vocês, né, provavelmente já receberam um treinamento para isso em outros momentos da vida de vocês, mas uma sugestão que eu faço é que a gente retome a responsabilidade para a gente. Por exemplo, o senhor pode repetir para eu ter certeza que eu expliquei direito? Acho que é uma forma interessante. Então, com isso, a gente termina, né, um pouco do que a gente conversou com vocês no capítulo, no artigo Plantas Medicinais e Fitoterápicas na Prática Farmacêutica. Eu agradeço muito a atenção de vocês e espero que a gente possa se encontrar em outra oportunidade. Muito obrigada. Então, gostou da aula? Este foi mais um tema que teve curadoria da Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas, ABCF. Você pode ter acesso a muitos outros conteúdos selecionados pela ABCF assinando o Programa de Atualização em Ciências Farmacêuticas do SECAD, o ProFarma. É só ir lá no nosso site em www.secad.com.br e conferir. Ao se tornar um inscrito dos programas de atualização do SECAD, você tem a certeza de estar adquirindo o conteúdo mais atual e confiável possível, pois todas as nossas atualizações profissionais são desenvolvidas em conjunto com as principais sociedades científicas da área da saúde do Brasil. Elas fazem a curadoria dos conteúdos e indicam os autores para cada um deles. Estes autores são profissionais renomados com experiência acadêmica e de mercado. O modelo do SECAD permite que você tenha acesso ao melhor conteúdo como e quando quiser. Você recebe volumes impressos no seu endereço a cada 3 meses e tem tudo isso disponível também online. A plataforma integrada do SECAD conta com os melhores conteúdos multimídias. Você tem à disposição recursos como descrição de casos clínicos reais, um banco de questões comentadas e um grande acervo de artigos já publicados pelo SECAD. Tudo isso também está disponível na palma da sua mão com o novo aplicativo SECAD, que foi totalmente remodelado para você ter acesso ao material com ainda mais facilidade. Para você aproveitar todas essas funcionalidades, o SECAD está com uma promoção incrível para quem está participando deste curso. Ao adquirir o programa de atualização em ciências farmacêuticas, o ProFarma, no momento da compra, você insere o cupom promocional FARMÁCIA e ganha na hora R$500 em livros das editoras ArtMed, Artes Médicas, McGraw-Hill ou Bookman. Isso mesmo, são R$500 em livros à sua escolha. Abaixo deste vídeo, aqui na página do curso, você clica no nome do programa e será levado diretamente ao site do SECAD. É só inserir o cupom promocional no momento da finalização da compra e pronto! Você garante essa oferta, que é por tempo limitado. Bom, o curso online gratuito de atualizações em ciências farmacêuticas vai ficando por aqui. Mas você pode ter ainda mais informações atualizadas sobre diversos conteúdos relacionados à sua especialidade por meio das nossas redes sociais. Lá nós também divulgamos os nossos eventos online como este.
Nos siga nas redes sociais que aparecem aqui na tela. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Até mais!